Jesus é bom, amém, queridos? Ele é maravilhoso. Nós já temos aí boas notícias acontecendo, algumas cidades já abrindo o seu comércio e as coisas voltando ao normal. Nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor. Ontem, mais uma vez, nós estivemos pelas ruas do bairro do Canaã e foi um tempo tremendo, queridos. Eu pensei que eu ia desabar no chão em alguns momentos, porque eu ardia em febre, por dentro eu tremia de sentir a presença do Senhor em alguns momentos, em alguns lugares que nós paramos. Foi coisa assim tremenda mesmo. Tivemos pessoas que nos pararam, chamaram a Janete para agradecer pelo sábado anterior, para receberam graça, receberam bênçãos do Senhor, que receberam livramentos do Senhor e estavam muito gratos. No sábado anterior, era só o marido e um rapaz recebendo a oração. Nesse sábado agora estava a família inteira, papagaio, cachorro, tudo na frente da casa para receber a oração. Foi coisa linda, coisa maravilhosa. E nós somos gratos ao Senhor por poder fazer esse trabalho. O Cícero ia, mas perdeu o bonde. É 4 horas, Cícero, 4 horas da tarde, faça chuva, faça sol. Só se o Senhor não nos permitir, nós vamos estar orando nas ruas do nosso bairro, profetizando novo tempo do Senhor, profetizando paz. Eu louvo a Deus pela minha irmã que está aqui hoje, que eu creio que também está buscando essa paz, está buscando esse tempo na presença do Senhor. Fica fora, em nome de Jesus. É assim que a gente quer, que o povo de Deus não vai parar, não. O povo de Deus vai continuar. Amém. Queridos, nós falamos, quero louvar a Deus também pelos irmãos que têm nos acompanhado aí através das redes sociais. Que bom, né, que a gente tem essa ferramenta nesse tempo. Mas, queridos, estar na rua, falar com as pessoas é diferente. Olha, não tem live, não tem nada que substitua. É tremendo, é diferente. Mas Deus os abençoe também tremendamente, que o mesmo Espírito, a mesma porção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas aqui, também seja derramado na vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Aham. Sim. A sua igreja é a igreja de Jesus, irmão. Onde a igreja de Jesus estiver aberta, a senhora vai estar. O nosso chefe de mídia aqui está dizendo: irmãos, inscrevam-se na nossa página no YouTube, porque brevemente nós vamos estar fazendo essa transmissão através do nosso canal no YouTube, em nome de Jesus, amém? Agora sim, nós falamos no domingo, ou na terça-feira passada, glórias a Deus, irmão Antônio, está bonita a sua máscara, viu? Azulzinha, a do Cícero xadrez aí de quadrilha, já é São João, é? Glória a Deus. Na terça-feira passada, nós falamos de coisas que nós não podemos esquecer acerca do nosso Deus, amém? Coisas que nós temos que saber e jamais esquecer. Irmão Antônio, eu vou te mandar o link dessa pregação de terça para você ouvir. Tremendo, Deus falou tremendamente conosco. E eu, pensando em continuar nessa linha, eu quero compartilhar com os irmãos hoje a palavra do Senhor sobre um outro tema. Nós vamos hoje corajosos. Amém? Repita comigo: corajosos. Diga comigo: eu sou um corajoso de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Queridos, haverá dias, Cícero, houve dias e momentos na sua vida que você precisou agir com coragem. Houve momentos na sua vida, na vida de muitos de nós, na minha vida, na vida de várias pessoas, que você precisou
Algumas vezes a gente usa aquela expressão, eu busquei coragem onde eu não tinha para fazer tal coisa. É assim ou não é? Eu estou lembrando agora que eu olhei para o Cícero, de uma história que ele me contou de limpar a boca de uma chaminé numa indústria. Ninguém tinha coragem de ir lá. Mas ele, jovem, constituindo a família, perguntou, quanto vão me pagar? Tanto, então eu subo. Precisou coragem ou não precisou para subir? Porque ninguém queria ir. Há momentos na nossa vida, há situações, há dias em nossas vidas, que nós vamos precisar ter coragem, irmão Antônio. E eu não posso falar de outro tempo, eu posso falar do meu tempo. Nos meus poucos anos de vida, nos meus poucos cabelos que ainda me resta na cabeça, eu já tive que ter momentos de coragem. Mas normalmente somos assombrados, somos dirigidos por medo, muitas situações na nossa vida de medo nos impedem de alcançar coisas, de alcançar objetivos, de conquistar, porque nós estamos com medo. O medo gera dúvida, a dúvida gera incertezas, e as incertezas tiram as nossas ações. Eu me lembro que ainda jovem, estudante, lá no interior do Pará, Cuiarana, Salinópolis, ali eu morando em Cuiarana, Salinópolis, 12 quilômetros, 13, e eu já contei essa história algumas vezes, mas vou contar para dizer o dia que eu resolvi que eu precisava ser corajoso e não mais andar pelo medo. Preste bem atenção e se rir vai dar problema para você. Eu estudava em Salinas e morava em Cuiarana, meus pais moram lá ainda. E às vezes ficava brincando e perdia a condução para ir para casa. Mas como tenho família em Salinas, às vezes ia almoçar na casa de minhas tias, ficava brincando com meus primos e pegava o ônibus da tarde. Numa dessas vezes eu perdi o ônibus da tarde, mas eu precisava ir para casa, porque já era fim de semana, não queria ficar na cidade, não queria esperar, poderia, mas não quis. Então eu resolvi que ia andando para casa. E que no meio do caminho alguém ia me dar carona. E de fato eu peguei carona até a entrada que vai para o Cuiarana. Desci ali e comecei a andar naquela fé, firme fé no Senhor, que não é possível que no dia de hoje não passe nenhum carro para me dar carona até lá dentro. E comecei a andar, mas já estava escurecendo. E cada vez que escurecia, o coração ia ficando mais preocupado, aquela coisa, eu digo, meu Deus, eram poucos quilômetros, uns 7 quilômetros de estrada de chão. Quando eu já havia andado uns 3 quilômetros, eu cheguei num lugar onde era conhecido como Ladeira do Sabão. Se tiver alguém de Salinas, de Cuiarana, me ouvindo, eles vão saber do que eu estou falando, vão saber exatamente o local que eu estou falando. E quando eu chego nessa ladeira, queridos, já era escuro. Havia pouca claridade, a lua estava começando a sair, mas ainda não era uma claridade muito boa. E quando eu estou dobrando a curva, era uma curva e ladeira, quando eu estou dobrando a curva, havia um trecho de mais ou menos uns 100 metros de areial na parte baixa dessa ladeira. E nessa parte desse areial, eu avistei lá de longe um caixão, bem no meio do areial. Eu olhei para aquilo, me arrepiei tudinho, feito aqueles gatos que vão brigar, né? Arrepiou o cabelo até onde eu não tinha, queridos. Eu digo, meu Deus do céu. Fiquei parado por um tempo, com o material de escola debaixo do braço, preocupado, digo, não vai vir algum carro. Eu ouvia barulhos na outra estrada, mas não entrava nenhum carro. Estava ficando mais tarde, eu digo, não tem jeito, eu vou ter que passar. E eu me investi de coragem naquela hora e eu disse, eu vou passar. Cabeça de menino de uns 14 para 15 anos de idade. Tirei o tênis para correr. Coisa de interiorano, né? Tirei o tênis, amarrei, sabe aquele negócio? Amarra os cadastros do tênis, coloca no pescoço, fiz a mesma coisa. Digo, correndo aqui no meu pé, que eu confio no meu pisante aqui, eu vou passar ali que não vou nem ver o que é que tem ali.
tirei a camisa, coloquei os livros, amarrei os livros na camisa e, meu amigo, comecei a correr. Velocidade maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar naquela hora. Só que eu comecei a correr antes da hora, queridos. Comecei a puxar antes da hora. E quando eu entrei no areial, que eu comecei a dar as pisadas na areia, quem já correu na areia sabe qual é o problema. Você cansa muito mais rápido, você fica mais pesado. E eu fui cansando e chegando exatamente no local onde eu via um caixão. Eu perdi o domínio das minhas pernas e eu caí exatamente em cima do caixão que eu estava vendo. Quando eu caí em cima desse caixão, meu amigo, eu pulei para um lado, o sapato voou para o outro e eu fiquei olhando de longe, o coração acelerado, parecia que eu ia morrer. E quando eu olho para o caixão, direitinho, de pertinho, era uma palha de coqueiro que alguém tinha deixado cair no meio da estrada. E de longe, por causa do medo, eu vi nitidamente, se eu tivesse passado até hoje, eu diria que aquilo era um caixão. Mas porque eu caí em cima e descobri que não era, naquela hora eu fiquei tão irado, tão aborrecido, eu me levantei, comecei a pisar forte e eu resolvi, naquele momento, aos meus 14 para 15 anos de idade, que eu nunca mais ia andar baseado em medo, que eu nunca mais ia tomar atitudes baseadas em medo, que eu nunca mais ia fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa do medo. Queridos, fui andando, assoviando, louvando ao Senhor os últimos 4 quilômetros. Quando eu estou chegando em casa, passou um carro por mim. Eu digo, mas agora eu não preciso mais. Há momentos na vida de cada um de nós que nós vamos precisar tomar coragem para fazer o que tem que ser feito. A palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e eu sei que esse tem sido um texto compartilhado por muitas pessoas nesses dias que nós estamos vivendo, dias de incertezas, dias de medo, dias de dúvidas, dias de dificuldades. Você, quando sai na rua orando pelas pessoas, é maravilhoso você ver pessoas ontem, queridos, chorando e alegres ao mesmo tempo por estar recebendo um momento de oração, de consolo. E isso é importante que a igreja de Jesus saiba e compreenda que não é o momento de ela se retrair, mas é o momento de ela avançar. Nós não estamos agindo por causa do medo. A igreja que clamou por um avivamento nesses dias, o Senhor está nos dando a maior oportunidade de avivamento para a igreja do Senhor Jesus. Mas falta pessoas de coragem. Falta pessoas para se levantar e dizer que essa doença não é maior do que o nosso Deus. Tem que se levantar pessoas em todas as esferas, em todas as camadas, em todos os setores da sociedade, no Brasil e no mundo, para que nós façamos o maior avivamento. Deus não vai fazer avivamento, queridos, é a nossa responsabilidade, mas Ele está nos dando uma oportunidade para fazer algo, e nós precisamos nos investir de coragem. Capítulo 1, versículo 7 de 1 Timóteo, perdão, de 2 Timóteo, muito obrigado, irmão Marco. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu tenho observado que muitas pessoas passam correndo da parte que diz que não recebemos um espírito de covardia e passa para moderação. Por isso, eu fui atrás do que significa moderação. E moderação é virtude de permanecer na exata medida, comedimento. E eu fiquei me perguntando, será que aqueles que invocam a moderação estão na medida de Deus para o tempo que nós estamos vivendo? Porque aqui nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. E se for o momento da igreja avançar e ela está recuando? E se for o momento de eu fazer e eu estou parado?
E se for o momento de eu impor as mãos e eu estou retendo? O que o Senhor nos deu não foi um espírito de medo, não foi um espírito de covardia, mas Ele nos chamou para agir corajosamente. E o que mais precisa nesses dias são pessoas de coragem. Por quê, queridos? Porque todo mundo está falando num sentido. Para você falar no outro sentido, você precisa ter coragem. Peitar as situações. Coragem para falar nos seus grupos de família. Quando todo mundo está com medo de morrer, você tem que se levantar e começar a proclamar vida. É necessário ter coragem. Haverá dias e momentos em nossas vidas em que ser corajoso precisará ser evidenciado. Nós não podemos dizer, nós não podemos viver de discurso, nós precisamos mostrar. Porque o Evangelho de Jesus é o ide para que as pessoas nos vejam, queridos. Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai. Então haverá momentos em que a igreja precisará mostrar evidências da sua coragem. E nós não poderemos correr disso. Pensando nessas evidências, eu quero que você vá comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E eu quero te falar de um homem chamado Ananias. Todos começam a entender através desse texto do capítulo 9 acerca de Paulo, porque é nesse capítulo 9 que o Senhor vai chamar o apóstolo Paulo para uma missão tremenda, da qual nós hoje somos frutos e temos sido abençoados. Mas para que isso acontecesse, teve que se levantar um homem corajoso, chamado Ananias. Por que Ananias foi um homem corajoso? Porque se você ler a biografia do apóstolo Paulo, antes desse capítulo 9, você saberá que o apóstolo Paulo era o maior matador de cristãos de sua época. O apóstolo Paulo era o maior matador de cristãos da época de Ananias. Aonde ele ia, ele causava o terror na vida das pessoas. Mas agora Deus chega numa sala, Cícero, onde estava Ananias, e diz: Ananias, eu quero que você vá até um lugar, onde lá está hospedado um homem chamado Paulo. Imagine Ananias ouvindo isso. Paulo, aquele que veio com a missão de matar pessoas, aquele que veio com a missão de perseguir os cristãos. Sim, Ananias, é esse mesmo. Você vai lá, aonde ele estiver, e você vai impor as mãos sobre ele, porque ele é para mim um vaso precioso, porque ele é um vaso escolhido para mim, e eu vou mostrar a ele o quanto lhe será necessário sofrer pelo meu nome. Queridos, qualquer um de nós hoje daríamos desculpas. Que é isso? Isso é a voz de Deus nada. Como é que eu vou para a casa de um homem que está matando os cristãos, e eu chego lá e vou dizer para ele que eu vou orar em o nome de Jesus? Estou morto. Acabou. Queridos, o ministério do apóstolo Paulo tem abençoado a sua vida hoje ou não? Sim ou não? Eu sou tremendamente abençoado pela vida do apóstolo Paulo. Mas sabe de uma coisa? Se não tivesse tido um corajoso chamado Ananias, talvez nós não teríamos essa graça. Nós vivemos tempo em que o Senhor precisa levantar corajosos, porque você não sabe quem é a pessoa que você está impondo as mãos. Sabe por que eu tremia ontem, queridos? Porque pessoas no meio da rua vinham com as mãos estendidas dizendo: ore por mim, e eu começava a pensar e dizer: Senhor, quem sabe esse aí é um ganhador de almas, quem sabe esse aí é um empresário que vai sustentar missões, quem é?
E eu começava a orar nesse sentido, queridos, porque nós não sabemos as pessoas por quem estamos orando. Nunca mais vamos ouvir falar de Ananias, queridos. Acabou. Mas aquilo que ele fez naquele dia tem impactado gerações ao longo dos últimos milênios, porque ele foi corajoso. Nós precisamos nos levantar como corajosos, como corajosos. O que dizer então da mulher samaritana de João capítulo 4? Uma mulher que era uma adúltera, que andava com homens que não eram o seu marido, mas que um dia, à beira de um poço, que tinha sido cavado por Jacó, às margens de uma cidade, às redondezas de uma cidade chamada Sicar, e ela tem um encontro com o Senhor Jesus, e ela se investe de coragem, porque ela vai para uma cidade sem se importar o que vão falar dela, o que vão dizer dela. Sair na rua proclamando o Evangelho, queridos, o que vão dizer? Não importa. O meu Senhor sabe. O meu Senhor conhece. O nosso Senhor sabe de tudo. E assim como Ananias, que não se importou se ele iria ser morto ou não, mas importava para ele obedecer a Deus. Essa mulher à beira do poço recebeu algo tão tremendo, tão maravilhoso, que ela não conseguiu conter. Que ela invade uma cidade que a perseguia, que mangava dela, que fazia chacota dela, e começa a gritar pelas ruas da cidade: ei, eu encontrei um homem na beira do poço, que me disse toda a minha vida, não seria esse o Messias? E a cidade toda, queridos, corre para a beira do poço. E depois de tudo o que está acontecendo, as pessoas vão correr para os pés de Jesus, ou vão se tornar experts em Netflix, em lives, e como fazer bolo, querido, o pessoal está comendo que não é brincadeira esses dias, misericórdia. Você abre as redes sociais, no que tem de receita de comida, olha, esses dias eu já fui uns 3 dias para a cozinha, porque eu não aguento, eu estou vendo receita, eu vou ter que fazer, né? Quem gosta é a Janete. O que vai acontecer depois de tudo isso? As pessoas vão correr para os pés de Jesus, porque os corajosos pelo reino de Deus não vão parar, mas vão anunciar, vão gritar para os 4 cantos: ei, o Senhor Jesus vive e reina, e Ele é mais poderoso do que todo o mal que possa vir sobre a terra. Nós cantamos há pouco: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não haja fruto no campo, que o gado não dê o seu leite, nós vamos continuar louvando e exaltando o Deus da nossa salvação. Tem que ter coragem, queridos, para fazer isso, porque se não tiver, você vai ficar como coitadinho num canto da sua casa, assistindo jornais após jornais, que ao invés de ajudar, mais atrapalha, que ao invés de te encorajar, mais te amedronta. É necessário ter coragem. O que falar de Daniel, então, no capítulo 6 do livro de Daniel, que diante de um decreto para se curvar, para não fazer orações, aliás, o decreto era para não fazer orações a nenhum outro Deus, Daniel capítulo 6, porque os homens não tinham o que fazer contra a vida de Daniel, porque era um homem temente a Deus, reto, justo. Intentaram mal contra Daniel, lançaram um decreto em que naqueles 30 dias ninguém poderia orar a nenhum outro, ninguém podia fazer nenhuma petição a nenhum outro, a não ser o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porque aquele que fizesse oração ou petição a qualquer outro, senão ao rei Nabucodonosor, deveria ser lançado numa cova cheia de leões famintos. Quando Daniel tomou conhecimento dessa informação, a palavra de Deus diz que ele entrou no quarto dele, como sempre fazia,
se prostrava e orava ao Deus que vive e reina para todo sempre. Ele não se escondeu de ninguém, queridos. Ainda que corria o risco de ser devorado por leões, ele não fez orações silenciosas, escondidas. Ele se expôs à vista de todo mundo. E sabe o que fizeram? Foram atrás de Daniel, prenderam Daniel, disseram: Daniel, para com isso, nega isso. Não, não vou negar, eu tenho feito orações ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus vivo. Aleluia. Sabe de uma coisa? Quando Daniel é lançado na cova dos leões, talvez alguém podia dizer, ele vai livrar Daniel da cova. Deus não livrou da cova, era pouco, para Deus era pouco. Está com coragem, Daniel? Estou. Então vou te colocar lá dentro, e vou fazer você passar uma noite orando a mim de dentro dessa caverna, junto com esses leões, e eles não vão fazer nada. Você já percebeu uma coisa? Algumas pessoas têm essa experiência. Os animais, queridos, eles usam alguns sentidos mais do que os homens. Por exemplo, alguém que tem medo de cachorro, está todo mundo de boa, tem um cachorro ali, chegando num lugar, todo mundo sentado, o cachorro chega num lugar, ele vai na perna de quem? Ele vai na perna de quem tem medo. Há algumas pessoas que eu amo que eu diga. Há algumas pessoas, um inseto, queridos, que não tem intestino, não tem osso invertebrado, cascudo e que voa. Quem sabe o que é? Uma barata. Começa a voar, ela vai em cima de quem? De quem tem medo, meu irmão. Se você não tiver medo, pouco importa. Daniel, entra lá, corajosamente, porque nenhum deles vai te fazer nenhum mal. O que o Senhor precisa? De homens e mulheres corajosos, que se levantem em nome do Deus vivo, do Deus Criador dos céus e da terra. E se não acontecer, não importa, eu vou para o meu Pai, mas eu vou correr o risco para que o nome dele seja glorificado. Passa Daniel uma noite inteira na cova com os leões, nada lhe acontece. Ele sai de lá, e o rei Nabucodonosor agora lança um novo decreto, dizendo que o Deus de Daniel é o único Deus digno de ser honrado e glorificado em toda a terra. Pega os homens que intentaram mal contra Daniel e suas famílias e os lançam na cova dos leões. Sabe o que acontece quando eles chegam no final da cova? Você sabe o que acontece? Quando eles chegam lá no fundo da cova, não acontece nada com eles, queridos, porque a Bíblia diz que antes de chegar no fundo da cova, eles foram devorados pelos leões, acabados, porque aqueles que se levantam contra os servos do Deus vivo vão prestar contas com Ele, não é com ninguém mais, é com Ele. Não é eu que vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, é o meu Senhor, é o meu e o teu Senhor que vai se levantar ao nosso favor. E obviamente não podemos sair desse livro de Daniel sem mencionar o capítulo 3, os amigos de Daniel, que Nabucodonosor, pela sua soberba, arrogância, depois de ter ouvido no capítulo 2 a revelação dos seus sonhos, da estátua, cabeça de ouro, busto de bronze, tronco de prata, tronco de bronze, pernas de ferro, pés e artelhos de barro, lodo e ferro. E quando foi dada a revelação por Daniel que a cabeça de ouro é o teu reino, sabe o que ele vai fazer no capítulo 3? Levantar uma estátua totalmente de ouro.
ensoberbecido pelo seu coração, querendo dizer ao Deus Criador dos céus e da terra que Deus estava errado, que não era só a cabeça que era o trono, o reino dele, era tudo, que o reino dele seria eterno. Dá uma ordem que todos, ao som dos instrumentos e das trombetas, tinham que se prostrar e adorar essa imagem. Levantam ali alguns jovens. Como era o nome desses jovens? Ananias, Misael e Azarias. Não, queridos. Na minha Bíblia diz que eram Ananias, Misael e Azarias. Ainda que os outros queiram te colocar um outro nome, você continuará sendo quem você é. Ainda que queiram colocar um rótulo em você, não podem mudar a tua essência. Você é quem Deus diz que você é, não o que os homens dizem que você é. Esses três amigos estão diante dessa situação. Não se curvaram da primeira vez, levados na outra vez, na segunda vez, diante do próprio rei Nabucodonosor, dado a eles uma oportunidade de se prostrar, porque senão eles seriam lançados agora não em cova de leões, mas em uma fornalha de fogo ardente. Ou você adora a imagem, ou você morre na fornalha. Tem que ter coragem ou não tem que ter para peitar isso? Tem que ter coragem. Porque a gente queima os cabelos do braço no fogão, no fogo, e a gente já fica logo desesperado. Imagine você ser lançado em uma cova, em uma fornalha, em fogo ardente. E diz que ele mandou aquecer quantas vezes mais? 7 vezes mais, queridos. Ele mandou aquecer de tal maneira que quando os homens lançaram os amigos de Daniel na cova, os que foram lançar morreram carbonizados. Sabe o que eles dizem ao rei? Olha, rei, o nosso Deus pode nos livrar, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser nos livrar, fica tu sabendo, ó rei, fica tu sabendo, coronavírus, fica tu sabendo, pestes e pragas que voam de dia e de noite, nós não vamos nos curvar diante de ti. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas se Ele não quiser, não tem problema. Mas nós vamos continuar nos levantando em o nome do Deus vivo. Esses homens tiveram que ter coragem, queridos. E sabe o que acontece quando você tem coragem? Diz a Bíblia que foram lançados 3 lá dentro. Mas quando olhavam para a profundeza da fornalha, eles viam 4 lá dentro. Porque quando você tem coragem pelo nome do Senhor, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai estar junto com você. Ele não vai deixar você ir só. Ele vai marchar com você. Ele vai batalhar com você. Ele, queridos, é o Senhor dos exércitos. Quando alguém se levanta por Ele, Ele manda os seus exércitos juntos. Você não vai só. Você vai vencer em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos aí para a rainha Esther, outro exemplo de corajosa. A rainha Esther, queridos, está no momento do reinado de Assuero, em que um homem chamado Amã se levanta contra o povo judeu, por causa de um irmão chamado Mordecai, que não se curvava diante de Amã, ainda que Assuero havia elevado a segundo no seu reino. Amã era um homem honrado, e depois de Assuero, era ele quem comandava. Mas Mordecai não se curvava diante dele, porque ele dizia: somente ao Senhor meu Deus eu vou adorar. Adorar, curvar, queridos, é adoração. Curvar é adoração. Estamos nos curvando diante de quê e de quem nesses dias? Se somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Então havia um decreto agora por causa de Mordecai, contra todos os judeus.
E pelos planos do Senhor, sabedor do que vai acontecer, coloca a rainha Esté lá, entre as mais belas do reino de Assuero, que começava desde os territórios da Índia. Trouxeram as mulheres mais bonitas para serem escolhidas, para ser a esposa substituta da mulher que não quis honrar o rei. É escolhida a rainha Esté. Ela achou graça, não apenas por sua beleza, mas por sua pessoa, e pelo que Deus estava planejando fazer através da vida dela. Ela não tem conhecimento do que está acontecendo, mas quando ela toma conhecimento através do seu tio, ela então fala. Nós estamos aí no livro de Esté, entre o capítulo 4 e o 5, essa história está rolando aí, nesses dois momentos. E quando ele revela a ela o que está acontecendo, e pede a ela que clame pelo seu povo ao rei, ela faz uma declaração dizendo: olha, há um decreto, que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, será morto. A rainha Esté diz: peça que todos jejuem, eu também vou jejuar por 3 dias. Até os animais tinham que jejuar, muito bem lembrado. E depois desses 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Se eu viver, amém. Se eu morrer, amém também. Mas eu estou decidida a entrar e a clamar, a interceder pelo meu povo. Quem está clamando agora? Quem está intercedendo agora? Nós temos aqui, queridos, uma ponte. Eu ia lá ontem, eu estava muito cansado. Eu quero ir numa hora que eu esteja descansado. Talvez eu vou lá amanhã. Eu quero marchar em volta daquela ponte. E eu quero pedir ao Senhor, tem filhos do Senhor orando por aquele lugar. Ponte do Reginaldo. Um lugar de suicídio, queridos. Semana passada eu tenho um irmão amigo que trabalha bem ao lado lá. Ele disse semana passada eles tiraram três pessoas da ponte, que iam se jogar. Sabe por que é característico andar de quem está desesperado? E quando eles veem essa pessoa andando dessa forma, alguém já corre e já vai se aproximando. E ela se vira para aquele lugar, aí alguém aproxima e tira. Mas eles não conseguiram tirar algumas pessoas. Há 1, 2 semanas atrás, 2 ou 3 pessoas se jogaram de lá. Quem está clamando? Quem está desesperado por vidas? Porque o pior desse momento que nós estamos vivendo não é as pessoas morrerem. O pior desse momento que nós estamos vivendo é as pessoas morrerem sem a certeza de vida eterna, sem saber se tem garantia com Cristo, com o Pai, com o Senhor da vida. E muitos estão indo para o inferno porque está faltando corajosos para se levantar. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos ser corajosos. A rainha Esté não se importou se ela vai viver ou se ela vai morrer. Ela se levantou corajosamente para enfrentar a situação. E por que não mencionar também o jovem Davi? Sabe de uma coisa, eu estava ontem orando aqui pensando, Senhor, como seria bom se mais pessoas pudessem estar marchando. Eu sei que os teus anjos vão à nossa frente, que eles estão marchando. E o Senhor veio no meu ouvido e sussurrou: eu só preciso de um corajoso. Eu não preciso de muito. Se você quer ir, vai, eu vou contigo. Não é peso contra ninguém que não pode ir, queridos, é o que o Senhor falou comigo. E Ele me lembrou de Davi, quando havia um exército campeão, queridos. Havia ali um exército campeão, disposto para a batalha contra os filisteus, mas estão amedrontados, acovardados, acuados num canto. Mas quando o Senhor coloca diante dessa frente de batalha um menino chamado Davi, valente, quando ele ouve a afronta, um homem maior do que ele se levantou.
sem pensar o que vai acontecer com ele, ele se levantou. Sabe de uma coisa, queridos? Davi, nem de longe era o melhor dos soldados, dos guerreiros. Ele não era. Ele não era preparado para a batalha, nem treinado. Não sabia nem vestir uma armadura. Mas sabe de uma coisa? Davi tinha coragem. Homem, Deus não precisa de... Há muitas pessoas bem preparadas, melhores. Queridos, o que eu estou fazendo hoje, há pessoas muito mais capacitadas, teólogos, doutores, mas eles não têm coragem. Pessoas que já foram treinadas, que estão passando ano após ano, vendo a sua família estar ali estagnada, tem ministério, mas não tem coragem. Muito melhores, porque querem condições. Quando você se dispor, levantar, o Senhor vai defender você. Ele vai guerrear as tuas guerras. Ele vai batalhar as tuas batalhas. É Ele que vai derrubar os inimigos. Sabe por que é Ele, queridos? Porque olha a narrativa da história de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Olha a narrativa da história. Davi vai enfrentar, corajoso. O exército todo está ali com medo, mas Davi está corajoso. Ele vai enfrentar. Ele lança com uma funda, uma espécie de arma de lançar pedras, baladeira, estilingue, o que você quiser chamar. A munição, vamos dizer assim, a pedra atinge a testa. Uma pancada que te atinge na testa, te empurra para frente ou para trás? Se eu bater na sua testa, você vai para frente ou para trás? Mas quando a Bíblia diz que Davi atingiu o gigante na testa, a minha Bíblia diz que ele caiu com o rosto no chão. Porque não foi Davi que derrubou o gigante. Quem derrubou o gigante foi o Senhor dos Exércitos, que estava pronto por trás do gigante, com um safanão preparado. E na hora que a pedra atinge a testa, a mão do Deus Criador dos céus e da terra arrebenta com a cabeça do gigante e ele cai. Não é você que vai batalhar. Batalhar por ti. É Ele. Ele só precisa de corajosos. Ele só precisa de corajosos. Nós precisamos nos levantar nesses dias como corajosos. O apóstolo Paulo, de quem mencionamos pela vida do corajoso Ananias, é um outro exemplo de coragem. Como foi corajoso para matar cristãos, ele foi corajoso para se expor à morte pelos cristãos e pelo Cristo. O apóstolo Paulo nos deu em suas cartas os maiores e mais eficazes exemplos, palavras e direcionamentos, mas não foi de graça. Em algumas situações, como de Atos capítulo 14, ele foi apedrejado, dado como morto. E depois de ser acolhido pela igreja porque não tinha sido morto, ao invés de fugir da cidade que ele havia apedrejado, tentando lhe matar, ele volta para aquela cidade. E voltando para aquela cidade, ele dizia: irmãos, nós temos que continuar firmes. Eu imagino a cara dos irmãos olhando para Paulo, depois de ter levado uma surra de pedra, depois de ter sido dado como morto, dizendo agora para as pessoas: você tem que ter coragem. Será que alguém tinha coragem de duvidar dele? Será que alguém estava com coragem de dizer: não, Paulo não é bem assim? Não. Alguém que estava dizendo tenha coragem, era um exemplo de coragem. E no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, Cícero, porque o Evangelho de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus
e também dos gentios. Mas como alguém vai receber o poder de Deus se não houver quem anuncie? Como alguém vai converter se não ouvir, queridos? Como vão ouvir se ninguém vai? Amém pelas tecnologias, eu não tenho problema com isso. Mas aquilo que o Marco falou no início aqui, há muitas pessoas que, por causa de não poder fazer muito, não fazem nada. Não faz isso, queridos. Se você não pode fazer muito, mas faça pelo menos o que você pode. Se você não pode encher 10 despensas, mas pelo menos coloca comida em uma, em um nome do Senhor Jesus. Se você não pode encher nenhuma despensa de ninguém, pelo menos põe lá 1 quilo de arroz, um quilo de cuscuz, queridos. Cuscuz é vida, irmãos. Cuscuz é a semelhança de Cristo. Porque em tudo que você pôr cuscuz fica bem. Fica bom. Não pode fazer muito? Não pode evangelizar a multidão? Não pode fazer caravanas? Não pode fazer shows? Fala para alguém. Testemunha para a tua família, testemunha para o teu vizinho. Não te envergonha do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus. Não é você, Sérgio, não é você, Marco, não é você, irmão Antônio, é o Evangelho. E quando o Evangelho ele vai transformando vidas, ele vai causando um turbilhão dentro de nós, que não tem como, nós somos constrangidos a mudar, porque o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder precisa ser manifesto por pessoas corajosas. Corajosos. É disso que precisamos nesses dias. Não precisamos de mais medo. Olha, alguém adoeceu, olha, alguém começou a espirrar. Aí você diz, é assim que começou um tio meu que morreu na semana passada. Não, ninguém está precisando disso hoje. O que nós estamos precisando hoje é de alguém que diga, começou a espirrar, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vai ficar curado e vai ser um testemunho vivo da glória do Deus Pai. Eu estava orando por pessoas ontem. Pode até não ser curadas, mas eu orei. Não cabe a mim, queridos, é o Evangelho, o poder não é meu, o poder é do Evangelho. O poder é do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A Ele pertence todo o poder. Eu quero concluir antes de orar, dizendo a você, que haverá dias em nossas vidas, que precisaremos ir um pouco além. Vamos precisar caminhar um pouco mais. Amém, Ivete? A Ivete queria sentar ontem, eu dizia, Ivete, vamos um pouco mais. Vamos caminhar mais um pouco, mais 10 minutos, Ivete. Mais 5, até chegou os 5, vamos caminhar mais 10, em o nome do Senhor Jesus. Precisaremos fazer um pouco mais, precisaremos agir pelo que cremos e não pelo que estamos vendo, precisaremos ser corajosos. No livro de Josué, no capítulo 1, eu queria que você lesse comigo de pé, esse texto. No Josué capítulo 1, versículo 9 diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero ler mais uma vez, com você que está aqui, com você que está nos ouvindo. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Não é em alguns lugares, não é talvez aqui e ali, não, é por onde quer que você andar. E nessa noite,
eu estou clamando pela minha vida e pela sua vida. Que o Senhor levante na face dessa terra um exército de homens e mulheres, do mais jovem ao mais idoso, como alguém corajoso para se levantar em o nome do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, e venham fazer a diferença onde estiverem, nos lugares que estiverem, como corajosos e não como covardes, porque não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, amém? De ousadia, para fazer o mandado do Senhor. Eu quero orar com você e com os meus irmãos. Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, diante da Tua palavra, quem pode se conter, Pai? Diante, ó Deus, do poder do Teu Evangelho, quem pode recuar? O Senhor nos constrange, Pai. E eu invoco o Senhor nessa noite pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai, por a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando e ouvindo, que se havia algum cisco, ó Deus, alguma fagulha de covardia, de medo, de retração, que isso seja lançado no abismo nessa noite, neste momento, em o nome de Jesus. E que sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo e venhamos arder intimamente pelo Teu amor, por vidas, e possamos nos doar corajosamente, como o Senhor nos pede. Eu oro por ti, a Ti, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, e eu os abençoo nessa noite, Pai, em o nome de Jesus. Eu quero te abençoar, queridos, que tu tenhas uma semana na unção, na graça, na consolação do Espírito Santo, que você vença e que você veja, contemple o amor do Senhor fazendo milagres em tua volta, pela tua atitude de coragem diante das situações e circunstâncias. Eu te abençoo nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, diga graças a Deus.